Os serviços de unidade de conservação americanos acordam para a vantagem de você ter o trabalho voluntário. Qual é a principal vantagem? É o resultado da qualidade? Não. A principal vantagem que se depreendeu do resultado da Appalachian Trail é criar um grande grupo da sociedade civil que está preocupado com a conservação. Seja, talvez, de uma forma heterodoxa, a gente está acostumado a pensar no Brasil que quem se preocupa com a conservação tem que se preocupar pela porta da biologia, o que não é necessariamente verdade, porque a conservação não é a porta de entrada, é o resultado. Então, independente da porta de entrada em que se dá o grupo, se o resultado é o mesmo, vale a pena. Os americanos rapidamente começaram a entender isso e começaram, então, a criar portas e mecanismos para que houvesse mais grupos voluntários trabalhando nas suas unidades de conservação. Esses grupos eles podem se dar, agora vamos falar de duas formas muito claras. Eles podem se dar em forma de mutirão ou em forma de projeto. A forma de mutirão tem o seu valor, mas ela deve tentar evoluir para uma forma de projeto. Porque o mutirão, ele cria necessariamente uma relação de subordinação voluntário-unidade, que é confortável para o gestor, mas não é bom para a conservação. O melhor resultado é naquela em que o voluntário não gosta da gente. Aquela que o voluntário chama a gente de preguiçoso. Aquela que o voluntário diz, não é assim, está errado. Você não veio no domingo. E o mutirão, como é organizado por nós, e não pressupõe uma liderança do mutirão, não cria esse subproduto. Ou seja, o mutirão é bom, ele dá resultado, ele junta, mas não sentem no mutirão. Deem o passo seguinte: transforme o mutirão em projeto com governança própria. Porque aí é que a gente sai da nossa zona de conforto. E se a gente não sai da nossa zona de conforto, melhor contratar alguém. Bom, saiu da nossa zona de conforto, criou um monte de problema. Né? Criou o cara que vem reclamar com o presidente porque o chefe é ineficiente, criou o outro que reclama com o analista porque o analista é preguiçoso, ou diz que não tem que tirar jaqueira porque se tirar jaqueira o macaco vai perder a alimentação. Aí tem o histericológico, que é aquele que pensa com o coração, não pensa com a cabeça, não deixa você tirar o gato. Aí o analista razoável vai dizer, pô, tenho mais problema do que solução, né? Esse voluntário que você me inventou aqui não serve, só serve para me atrapalhar a vida, né? Efetivamente, se você, ao dar o teu passo do mutirão para o projeto, não tiver um pouquinho de paciência, de sentar e pensar como se estrutura uma governança voluntária, você pode estar criando um problema maior do que uma solução. Né? A estrutura dessa governança é fundamental que seja criada. Alguns passos podem ser pensados, né? Mas antes a gente precisa entender que existem 4 tipos gerais de liderança, que são bastante diferentes entre si. Né? O primeiro é a liderança militar. Não fez, vai preso. Super fácil ser chefe no serviço militar. Super fácil. Não fez, vai preso. Um abraço. O segundo também não é muito difícil. É no setor privado. Ah, não fez? Um abraço. Passa lá no setor pessoal, acerta as tuas contas e vai embora. Né? Ou, olha, se fizer bem eu te dou um aumento. Ou seja, você tem também formas de incentivar, da mesma forma que você tem meios de punir.
O terceiro já é um pouco mais complicado, né? Serviço público. Por amor de Deus, faz, é bacana. Olha, o usuário vai gostar, me ajuda. Eu sei que hoje está difícil, né? E o quarto é o voluntário. O voluntário talvez seja o mais fluido de todos. Então, se no primeiro você sabe que se não faz vai preso, no segundo não faz perde o emprego, o terceiro talvez não vai ser promovido ou vai ficar lotado numa unidade no Confins do Judas pro resto da vida, o que é que faz o quarto trabalhar? É o reconhecimento. O voluntário trabalha porque acredita na causa. Então, vamos lá. Primeiro erro mais cabal do servidor. O voluntário trabalha, o servidor dá entrevista. Gente, o voluntário é o protagonista do trabalho. Ponto. É o único pagamento que ele tem. Se você fez 2/3 do trabalho, o voluntário fez 1/3, ele fez 3/3. É o único pagamento que ele tem. É ele achar que ele foi responsável por tudo. O gestor no trabalho voluntário não é protagonista. O gestor no trabalho voluntário é sempre coadjuvante e, se possível, figurante. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, vamos entender o que o voluntário quer. Isso é fundamental. Se eu tenho uma lista de prioridades, e se o voluntário tem outra lista de prioridades, a prioridade dele é a 10ª na minha lista, mas porque é dele, talvez valha a pena ser a primeira na minha lista. O voluntário só vai sentir que ele tem efetiva participação se ele achar que o que ele está fazendo é importante. Senão ele vai para outro lugar onde o que ele faz é importante. Isso exige um trabalho de autocrítica do gestor e um trabalho de humildade do gestor, que é muito importante que seja feito de começo. Porque é isso que constrói entre voluntário e gestor uma relação de confiança e de produtividade. Nessa ordem. Porque num mutirão você tem a produtividade imediata. Num projeto a produtividade só vem com a confiança. Então, estabelecer uma governança que significa como é que nós vamos definir os objetivos do trabalho voluntário e o cronograma é fundamental. Entender que sempre que possível, ainda que eu, gestor, tenha que sair do meu caminho para priorizar a forma de que os voluntários acham que tem que ser priorizada, vale a pena, desde que não seja contra os interesses da unidade. Mas o que ele quer fazer, ele voluntário, não é fundamental para o meu planejamento. Qual é o objetivo do trabalho voluntário? É somente o resultado da mão de obra? Ou é o pertencimento? Ou são aquelas pessoas que vão bater panela e abraçar a unidade quando houver uma pressão? São aquelas pessoas que vão botar a mão no bolso e fazer uma doação quando for necessário? São aquelas pessoas que vão em caravana a Brasília reclamar com o presidente quando a unidade estiver ameaçada? É difícil de responder essa pergunta? O que é mais importante? É a pinguela que os voluntários querem fazer? Ou é o resultado do pertencimento desse grupo? Se é o resultado do pertencimento desse grupo, então vale a pena inverter as prioridades do serviço para minimamente atender o que os voluntários entendem que é a prioridade. É um exercício que demora um pouco de tempo de fazer, porque é uma lógica de planejamento muito diferente da nossa de gestor. Né? Mas se a gente entender que é um mecanismo diferente do nosso para atingir o resultado que nos interessa, é um exercício que vale a pena. É fundamental que o voluntariado tenha uma governança